Há um tempo atrás, eu acabei postando um vídeo intitulado O que é Daredevil Funkin', e depois disso eu simplesmente sumi, e sem nenhum motivo ou explicação porque, apenas com este trecho do vídeo. Pois bem, enquanto eu tentava produzir o roteiro e as edições do vídeo, houve alguns acontecimentos que acabaram me afetando negativamente, tipo como por exemplo, os meus estudos me sobrecarregando, a preocupação do meu futuro após os estudos e entre outras coisas. Com esses pontos e diversos outros, surgiu um questionamento em minha cabeça. E o canal, o que eu faço com ele? Sem muitas opções, acabei abandonando o canal sem saber o que fazer com ele. Tive que cancelar inúmeras ideias para vídeos futuros, enquanto o canal pegava poeira por um certo tempo. Acabei percebendo tamanha burrada que eu fiz, comentei sobre esse acontecimento com algumas pessoas para eu ter algum conselho, e elas me diziam a mesma coisa, corrija o seu erro, e eu agradeço muito a essas pessoas. Então agora, como forma de me redimir, eu fiz 2 projetos, a versão final definitiva do vídeo do Daredevil, e logo após um vídeo que no final darei um spoiler. Eu não sei se vocês vão me perdoar ou não, mas o importante agora é me redimir. E agora, senhoras e senhores, com vocês, o que foi o mote controverso da Daredevil Funkin'? Opa, e aí pessoas, como vocês estão? Hoje eu trouxe um pequenino vídeo falando sobre um mote que não é muito comentado e que eu queria falar. Eu estarei apresentando a vocês Daredevil Funkin', que era para ser um mote que o principal antagonista seria Satanos. Mas quem é Satanos? Calma que nesse vídeo eu estarei falando sobre ele e sua turma do Quinto dos Infernos, mas antes de começar, eu queria muito agradecer vocês pelos mais de 3.000 visualizações do vídeo do Mario Madness, e queria fazer um pequeno comentário. Eu tinha usado todas as informações no Funkipedia, mas as informações não estão completas ou atualizadas, por isso, teve muita gente que ajudou a acrescentar e a corrigir algumas das informações, e por causa disso, eu queria agradecer de coração a essas pessoas. Daredevil Funkin', um mod que vejo quase ninguém comentar sobre e que é quase desconhecido, mas eu adoro por algum motivo, os conteúdos e o provável potencial do mod, mas como foi de Vasco, só temos quase pouquíssimas informações sobre esse mod, anteriormente conhecido como Multitler Satanos Mod. Foi um mod dirigido e criado por Riot Boost Ultra, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, esse polêmico ser humano. O mod é estrelado por Satanos, uma recriação virtual de Satanás, e mais outros personagens também apareceriam no mod. Mas devido à controvérsia em torno do Riot Boost Ultra, o mod foi cancelado, mas o Riot Boost posteriormente desmentiu isso, mas, após sair da internet, Ruffles se tornou diretor, e cancelou o mod instantaneamente, já que não adiantava continuar trabalhando nele após a saída do ex-diretor. Agora que o Riot Boost voltou à internet, não se sabe se o mod será reiniciado, ou será feito qualquer coisa. Nesse vídeo irei dividir em 2 tópicos, que falarei sobre os personagens, e depois, comentarei sobre as músicas, e eu quase me esqueci, um tópico extra. A possível história de Daredevil Funkin' começa em uma empresa chamada Daredevil, que são um bando de cultistas que distribuíram um monte de jogos modificados possuindo os Satanos dentro desses jogos, mas com a falência da empresa, somente algumas cópias foram vendidas, e é só isso mesmo. Agora vamos para um dos tópicos principais. Satanos é o principal oponente do mod junto com suas músicas, Trickery e Perdition. Satanos é o próprio Satanás no mundo digital, residindo em uma cópia do primeiro jogo do Sonic. Ele se parece com Sonic, obviamente, mas seus olhos estão pequenos e ele está drogado, quero dizer, seus olhos estão um pouco avermelhada. Ele possui um pentagrama em sua barriga e não tem uma das faixas brancas em um de seus sapatos. Ele possui uma segunda forma, seus membros estão mais compridos, os parasitas estão mais visíveis, e ele está muito mais agressivo, e em sua terceira forma, ele está mais grande, pés em forma de cascos, olhos vermelhos e ele está muito mais robusto. A forma como os cultistas obtiveram o poder de invocá-lo é desconhecida no momento. Só eu que acho que é meio burrice invocar o próprio diabo em pessoa para viver em uma cópia de Sonic. Enfim, lá vou irei questionar a sua história. Algumas curiosidades: é preciso muito poder para Satanos manter sua forma Sonic, que também é conhecida como Psycho Sonic. Sendo um demônio, ele tem uma fraqueza por objetos sagrados, como água benta e cruzes. Depois desse vídeo, todas as vezes que eu for jogar Sonic, eu carregarei uma cruz junto. Ele é capaz de infectar vítimas na forma de parasitas que se reproduzem rapidamente e que se assemelham a lodo preto.
Satanos barba esses parasitas nas vítimas, ou seja, é só aceitar que você será o jantar especial dos parasitas, até sobrar somente a pele. Ao selar um corpo com um pentagrama, os parasitas fazem seu trabalho de reanimação do corpo. Sua pose esquerda para Perdition é uma referência a Baphomet! uma divindade adorada pelos Cavaleiros Templários que ocasionalmente é considerada um demônio. Satanos também odeia o Natal, devido à sua referência ao cristianismo, também não cara é o próprio capeta. Satanos ia aparecer em um monte de mod, mas muitos deles foram cancelados, e ele possuía até uma participação com música própria em um mod muito aguardado por muitos, que é o do Rei Rum. Os Wanderers são as principais vítimas de Satanos que deveriam aparecer na Perdition, composto por Tails a Raposa, Knuckles o Echidna e Dr. Ivo Robotnik, ou Eggman se preferir. São controlados pelos parasitas de Satanos, com seus membros quase expostos por completo e substituídos principalmente pelos parasitas. Cada um deles possui uma característica única e notória, como os músculos e metade do crânio exposto de Tails, buracos ao invés de olhos com direito até uma estaca e com um sorriso exageradamente assustador de Knuckles, e crânio totalmente exposto e mandíbula quebrada do Eggman. Não se sabe como eles se infectaram, mas eles são só corpos desalmados com um único propósito: servir ao seu mestre. O próximo personagem desse mod é o Echidna. Echidna é um alienígena adaptativo que assumiu a aparência de Knuckles após encontrar o videogame Knuckles Chaotix. Ele foi definido para aparecer no mod com a música My Horizon, mas foi descartado devido a vazamentos em sua seção do mod, mas depois foi adicionado, antes de ser descartado novamente. Echidna possui um pelo vermelho escuro, luvas amareladas e sapatos vermelhos com punhos e listras douradas. Ele é basicamente uma versão falsa de Knuckles. A única coisa que o destaca são os olhos sem alma com uma cicatriz escura em seu olho direito, a falta de boca, os dentes monstruosos escondidos sob o queixo. Em sua verdadeira forma, Echidna torna-se alto com membros finos e falta de rosto, tendo apenas buracos no lugar. Seus dedos também estão estendidos e finos e ele vomita um fluido escuro do pescoço. Um olho branco singular aparece ocasionalmente em seu rosto. Adoro muito essa aparência de Echidna, mas ele fica com uma cara de retardado, mas mesmo assim adoro esse design. No Name é um boneco de madeira criado pela Daredevil Inc. para divulgar seus jogos, e foi deixado para trás após a dissolução da empresa, deixando-o em um armazém sozinho. Digitem F nos comentários. Ele era um próximo oponente do mod antes de seu cancelamento. No Name é um boneco de madeira parecido com Sonic, obviamente, mas possuindo um corpo feito de madeira e todos os seus membros sendo apenas um barbante. Ele é de uma cor azul fosca com marrom madeira no focinho. Ele tem uma boca de marionete e olhos brancos arregalados. É impressão minha, ou ele tem uma cara meio bobão. No mod ele iria aparecer renderizado em 3D. Agora que eu me lembrei, existe uma música antiga chamada Playtime que era do No Name. Essa música aparece em um daqueles mods que tentam restaurar o mod do Sonic.exe. Ele parecia muito com o Tails do pelo fato de que ele era feito de pano, mas eu recomendo vocês ouvirem essa música depois. A Clit Reaper é uma divindade divina e uma versão bíblica de Sonic, onde depois de causar uma mudança de realidade com Phantom Ruby como Reaper, ele se tornou um ouriço parecido com um anjo que governa uma terra transformada para sempre em proporções bíblicas. Ele estava planejado para aparecer na música Celine, na qual teria lutado contra Satanos. Com certeza, se a batalha deles não fosse de rap, seria uma batalha muito épica. Agora que eu expliquei um pouco dos personagens, estarei comentando sobre as músicas. E se você não concordar com as minhas notas, deixem as suas notas nos comentários para eu saber sobre a opinião de vocês. E logo de cara, começando com Trickery, sendo a primeira música contra Satanos. Trickery possui duas versões, sendo a primeira usada na versão vazada, e que é muito boa por sinal, e a segunda que foi recentemente finalizada e postada por Ruthless. Que meu Deus do céu, mais que música incrível, principalmente o final, e a arte sensacional. Mas comentarei da versão vazada, como ela é como se fosse uma espécie de introdução pro nosso principal antagonista, sendo uma música bem animada e rápida, com uma instrumental bem barulhenta e com direito até a uma segunda forma de Satanos. Minha nota será de 9 de 10 baseado na minha opinião.
Um grande problema para mim em relação a Perdition são as suas inúmeras versões, com ritmos, instrumentais e vocais diferentes, no momento possuindo 4 ou 3 versões diferentes. Mas irei comentar sobre a versão feita que ia para o mod do Sonic.exe, pelo mesmo cara que fez muitas músicas incríveis, e incluindo a melhor do seu trabalho, Silly Billy. A música possui vocais até que relativamente boas, menos a do Satanos, que na minha opinião era esquisita, instrumental boa, e com direito a até uma pequena fala entre BF e Satanos, eu acho que daria um 7,5. Há um tempo atrás percebi que tem muita gente que curte essa versão da música. Um detalhe que eu ia quase me esquecendo, é que os Wanderers só aparecem na Perdition versão 2, e é só isso mesmo. My Horizon. O que eu posso falar dessa música? My Horizon com certeza é a minha música favorita desse mod. Tripqueri chega nem perto do quão perfeito é essa música. Pra mim ela é quase tão difícil de comentar, por causa que ela possui muitas versões. Pra tu ter uma noção, tem 2 vídeos de quase 2 horas de duração, mostrando todas as versões, mas me basearei na versão dessicada. Ela possui 2 atos, sendo a primeira com a versão falsa de Echidna, um conceito super original, e a segunda onde possui sua forma verdadeira. No início ela pode parecer bem animada e lenta, e vale comentar como adoro a cara de retardado do Knuckles, isso deixa ele único, finalizando o ato com um imenso silêncio. Mas isso é rapidamente quebrado. Ato 2. Assim que Echidna se irrita e revela sua verdadeira forma, a calma e a paz do ato vão embora e começa uma música com ritmo rápido e super animado, com as vocais do Echidna mudando umas para uma melhor ou ajuda na música, assim deixando mais entre aspas radical fecha aspas, e com tudo junto e em sincronia forma esta pérola única. Eu daria 9 ou 9,5, sendo uma das melhores pedradas desse mod. No Streams possui um total de 5 músicas. Comentarei sobre a versão antiga. A instrumental muda para como se fosse uma canção de ninar. Pode parecer até estranho, mas melhora. Confia em mim. Vocais do Nonenli são muito bem utilizadas, e aparentemente a música seria meio em primeira pessoa. Uma nota entre 7,5 e 8 de 10, pois com o passar da música você começa a meio que gostar do ritmo. Agora nesse ponto do vídeo, eu estarei falando algumas curiosidades, que acabei encontrando e achei interessante falar delas aqui no Extras. E na primeira curiosidade, os Wanderers não surgiram em Daredevil, eles já existiam desde a produção do mod do Parallax, que é um mod variante onde possui algumas criações de Riot Burst. Existem várias restaurações que mostram como seria o mod se estivesse completo, incluindo Sonic.nes e Eggman.nes, que também são criações de Riot. Muitas dessas restaurações você pode procurar no YouTube, eu usei algumas delas no vídeo, para vocês terem um pouco da noção de como seriam as músicas. Em uma das versões de Nustrings, que é a música do Nonenli, iria aparecer o Pac-Man e outros personagens dos jogos modificados pela empresa. Echidna e Satanos possuem uma música de Natal não terminada. Greetings and Merry Christmas. What with the scowl? This place is littered with tainted decor. What do you mean? It looks nice to me. Satanos possui uma forma de Saiyajin, conjuntamente com as suas vítimas, mas todos eles foram descartados.
Esta imagem mostra a sua forma se ele estivesse no mundo real. Satanos possui duas versões variantes de si, que são conhecidos como Nochitos e Lúcios, que são vazamentos falsos do Mod, mas possuem um design muito bom. O nome de Echidna parece fazer referência a um personagem glitch de Knuckles Showtix, comumente conhecido como Echidna, significa Equidna branca, mas chamado no jogo como por esse nome. Um personagem estranho com os sprites de Knuckles e a paleta de cores de Mighty. Na forma verdadeira de Echidna, ele possui 6 dedos em cada mão, bem estranho. E por fim, muitos de vocês estão se perguntando como é essa versão vazada do Daredevil. Agora estarei mostrando para vocês o espetacular, o incrível, o majestoso versão vazada. Se preparem. Sim, esta é a versão vazada, e está incompleta, muito incompleta, possuindo somente 3 músicas, e 2 delas não terminadas. Show de bola, né, meus queridos? Daredevil Funkin' tinha tudo para ser um mod incrível, e com músicas, entre aspas, surpreendentemente ótimas. Entretanto, devido ao seu criador, o mod acabou sendo manchado pelas polêmicas, assim levando o seu criador para fora da internet e sendo cancelado para nunca mais voltar a ser desenvolvido novamente. Fico triste em saber que um mod com muito potencial tenha sido cancelado. Já vi várias vezes isso acontecer na comunidade de mods, mas que raramente alguns desses mods voltam com a sua produção, mas a maioria deles nunca retornam, sendo muito memoráveis ou até mesmo esquecidos pelo tempo. Depois de muito tempo, finalmente eu trouxe a versão definitiva do vídeo do Daredevil Funkin'. Fico feliz de falar sobre este mod, pois há um tempo atrás eu descobri a existência desse mod, devido às suas restaurações, o que acabou desencadeando uma grande curiosidade em mim, em relação ao quão extenso e interessante este mod poderia ter sido. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Espere, eu quase me esqueci do spoiler que eu ia falar em relação ao próximo vídeo e aqui estou.